Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar a falar sobre frações, só que hoje a gente entra num tema muito importante, que é a fração de um número. Então nós precisamos entender agora o quanto representa a fração de um determinado valor. Por exemplo, se eu falo para vocês que eu recebi um meio de R$60, um meio já está claro para você, já está fácil de saber o que significa a metade. Então, se eu digo que eu recebi a metade de R$60, acredito que já deve estar nítido na sua mente de que eu recebi R$30. Então, a gente sabe que um meio de 60 é igual a 30. Só que é importante que a gente saiba como realizar um tipo de cálculo como esse, porque vão ter algumas situações que o cálculo não é tão simples para a gente realizar mentalmente, certo? Então vamos entender o seguinte, vamos utilizar a lógica e pensar que, nesse caso, esses R$60 foram divididos em duas partes, certo? E me foram entregues, me foi entregue uma parte desses R$60. Bom, então pensa só, se ele foi dividido em duas partes e eu recebi uma, eu posso utilizar o seguinte cálculo. Eu pego os R$60, divido por 2, certo? Que é o denominador da minha fração. E o resultado dessa divisão eu multiplico por 1. Veja só, 60 dividido por 2 é 30, 30 vezes 1, 30. Mas por que você quis multiplicar por 1 aqui, sendo que se eu multiplico por 1 dá o mesmo valor, não muda nada? Nesse caso de cima não mudou nada mesmo, porque eu tinha o número 1. Mas você vai ver que aqui embaixo, nessa outra situação, vai fazer toda a diferença. Pensa só, agora eu tenho R$60 que foram divididos em 3 partes. E eu recebi 2 partes dessa divisão, certo? Então eu tenho 2/3 de 60. Quanto representa 2/3 de 60? Então eu pego esse 60, divido pelo 3, certo? 60 dividido por 3 é R$20. 20 vezes 2, 40. Ou seja, o valor que eu receberei é de R$40. Tudo bem? Então é dessa forma que a gente consegue descobrir quanto significa a fração de um determinado valor. Agora veja só esse exemplo. Imagina se eu coloco aqui, Então seria 40 centésimos de R$500. Então eu recebi uma fração de 40 sobre 100 de 500. 40 sobre 100 é 40 por 100. 40 por 100 nos lembra 40%. Então, o estudo de porcentagens também utiliza esse mesmo raciocínio. Então, se eu estou falando de 40% de R$500, é a mesma coisa de falar que é 40 sobre 100. E isso facilita muito pensar dessa forma, porque aí aqui você já sabe como resolver. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, 500 dividido por 100 é 5. 5 vezes 40, 200. Ou seja, 40 centésimos de 500 é R$200. E perceba que o que você acabou de fazer nesse momento é descobrir quanto é 40% de R$500, certo? Então,
Essa foi a aula, eu espero de coração que tenha ajudado vocês. Pense que esse conteúdo é muito importante não só quando falamos de frações, mas quando falamos de outros assuntos também, principalmente, como eu falei agora, de porcentagem, tá bom? Espero que tenha ajudado e aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo e até mais!